Toda mulher, toda mulher, toda mulher. O programa Toda Mulher está de volta conversando com a deputada estadual Marta Rocha e o cientista político Geraldo Thadeu sobre o baixo número de mulheres na política brasileira. Deputada, eu tive que interromper a senhora, mas eu gostaria que a senhora desse continuidade à sua linha de raciocínio. A senhora ia fazer uma citação. Na verdade, eu queria citar aqui uma análise procedida pelo ministro Barroso, que preside o TSE, quando ele nos alerta que houve o aumento do número das candidaturas femininas, mas também o aumento do número de ataques pessoais e morais às candidaturas femininas. E na fala do ministro Barroso, ele nos lembra que é preciso ter a participação de mais mulheres na política e que a presença das mulheres na política vai vencer esse momento de atraso. E na fala do ministro Barroso, ele dá destaque exatamente ao seguinte: não foram apenas ataques machistas, foram ataques covardes dirigidos às mulheres. Eu quero aqui fazer uma observação da minha candidatura. Eu terminei a eleição em terceiro lugar. Os dois candidatos que foram para o segundo turno eram os candidatos que, de alguma maneira, tinham, né, a estrutura da máquina, seja o atual prefeito, que está indo embora, e o ex-prefeito que foi eleito. Quando a gente vai olhar para o tempo de TV, o prefeito eleito, que vai assumir agora em 2021, ele tinha mais de 25 inserções ao dia. E ele gastava metade das suas inserções para fazer ataques à minha candidatura. E, enquanto isso, o meu partido, que tinha um tempo de TV menor, né, tinha que se dividir na resposta aos ataques, se é que a gente tem que responder, eu sempre me questiono isso, né, porque eu acho que ato mentiroso e ato covarde, a população tem capacidade de perceber, né? E tinha o tempo também de apresentar a nossa candidatura. E, apesar de tudo isso, eu termino a eleição em terceiro lugar. Então, ser uma candidata mulher não é uma atividade fácil. A política não é uma atividade fácil. E quando os partidos dizem que as mulheres não têm vontade de ser eleitas, não é isso, não. É que a essência da mulher faz que, se ela é a esposa do candidato, ela vai se dedicar àquela campanha como se ela fosse candidata. Mas, quando ela é candidata, ela tem que se equilibrar no tempo para a candidatura, para a sua família e, muitas vezes, para a sua atividade profissional. Então, ser candidata mulher não é tão simples como ser candidato homem, que você fecha a porta, vai para a rua e faz a sua campanha. E quando você volta, né, você só tem que descansar para o dia seguinte para fazer a sua campanha novamente. E com as mulheres isso não acontece. Então, tem aí um grande debate no Congresso Nacional sobre as cotas para a representação das mulheres, né, que não traz grandes diferenças, não. A proposta vai sempre seguindo aí entre 10% e 12%, que, como bem colocou o Geraldo, é mais ou menos o número, né, da presença das mulheres no parlamento. Geraldo Thadeu, pegando esse gancho da deputada, principalmente nessa experiência dela nesse ano de candidata à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, podíamos voltar lá atrás, antropologicamente falando, quando o homem, sim, ele era designado para sair, para caçar numa única tarefa, né, ser o líder, e a mulher já não, ficar em casa, fazer várias atividades ao mesmo tempo, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar da cria, porém ela não me permita fazer essa analogia, se eu estiver equivocada, por favor, nos esclareça. Era como se a mulher tivesse que ocupar esse espaço doméstico, esse espaço do lar, esse espaço dentro de uma casa, como se fosse uma zona de conforto, e o homem, sim, ele iria para a vida pública, ele iria desbravar e ele iria liderar. A gente pode muito bem, se for pensar por esse lado,
Muitas vezes a gente não se sente representada, é um ponto, e a gente não se sente capaz. Talvez, digamos assim, porque eu vi muitos depoimentos de mulheres que elas não se sentem representadas, é como se elas não fossem capazes de ser uma boa gestora, de ser uma boa deputada, de ser uma boa prefeita, justamente por ela não enxergar isso. Aí entra na questão da representatividade. Não sei se eu dei uma volta muito grande, mas eu li bastante sobre isso. O que o senhor acha? Olha, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu começaria lembrando uma frase famosa de Simone de Beauvoir, né? No Segundo Sexo, que diz o seguinte: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Ou seja, há todo um processo social, de socialização, de valores, de educação que, entre aspas, coloca a mulher no seu lugar, né? Esse é um processo sociológico profundo. Desde cedo, a menina recebe uma bonequinha, que com a boneca ela aprende os cuidados que deve ter com as crianças. Então, lá na frente, ela já vai estar treinada para ser mãe. O menino ganha um carrinho, ganha um revólver, e ele vai para a rua, ele ganha uma bola. Então, essa dicotomia rua e casa, que Roberto da Mata trabalha muito bem nos seus escritos, né, é uma dicotomia que é criada na mente das pessoas desde muito cedo. Então, todos os discursos conservadores que dizem, para citar a ministra Damares, né, que menino veste azul e menina veste rosa, são discursos reacionários que tentam voltar a um tempo em que as mulheres sabiam o seu lugar, entre aspas, muito entre aspas isso, né? Pierre Bourdieu, na Dominação Masculina, ele mostra todos os mecanismos que são utilizados para fazer a mulher aceitar o seu lugar. E aceitar o seu lugar significa a política é coisa de homem, não se meta nisso. A política é suja, a política é o vale tudo, e as mulheres desenvolvem sociologicamente, culturalmente, um senso ético muito mais apurado. Os homens, justamente por serem dominantes na estrutura social, eles se permitem certas liberdades com as regras. O homem se permite dirigir o carro acima da velocidade, estacionar no local proibido, passar pelo acostamento, porque ele é dominante, ele sabe que nem sempre aquela regra vai valer para ele. Como a mulher é dominada nesse contexto, ela faz questão de seguir as regras, porque as regras a protegem, de certa maneira. Então, as mulheres são muito mais seguidoras de regras. O que é para fazer é o certo, a mulher faz o que é certo. Ela tem um senso ético. E na política, isso às vezes até atrapalha, né, o conluio dos homens. Por isso que eles preferem as reuniões onde só há homens, porque ali eles se entendem em torno das regras, da relativização dessas regras. Então, é fato que nós estamos falando de um processo sociológico, né, que é muito antigo. A gente não pode achar que existe uma essência feminina. Essa questão tem sido derrubada nos últimos anos. Não existe, a gente volta, às vezes, à ideia de que, entre os animais, a leoa cuida do leãozinho, né? a ursa cuida do ursinho, então cabe às mulheres cuidar dos filhos. Não, nós não temos essa dependência. Nós somos seres livres e livremente podemos decidir outras coisas. E a partir do princípio da igualdade, né, as mulheres têm direito de ingressar na política ou na área da orçamentária, ou, enfim, dirigir caminhão, que elas quiserem e puderem fazer, elas têm direito de fazer. Então, eu acho que isso vai também da educação, né, nas escolas de ensino fundamental. A igualdade de gênero só vai ser real no Brasil quando a gente conseguir colocar isso nas escolas e fazer com que as crianças se habituem à ideia de que as mulheres têm direito de acesso a todas as áreas da vida social. No primeiro bloco, o senhor até falou, pontuou bastante essa questão seja preconceito, seja da misoginia estrutural. Porque se a gente parar para pensar, a gente acaba reproduzindo muitas coisas. A deputada Marta pode falar com mais propriedade do que eu nesses ambientes ou nessas pequenas atividades que são predominantemente masculinas. Quem nunca escutou no trânsito? Nossa, só podia ser mulher. Não sabe nem quem é que está dirigindo, mas aconteceu alguma coisa, só poderia ser mulher. Para uma mulher você é até muito inteligente. Então, são reproduções que a gente acaba fazendo. Quando eu digo a gente, eu falo da população, que para uma mulher que
que tenha vontade, e eu não estou falando só de política, aqui no Toda Mulher, o tema liderança feminina, equidade, são temas bastante presentes, mas se você não vê nenhuma mulher te representando, o que te leva a crer que você é capaz? Então, acho que a gente ainda tem muitos preconceitos enraizados, que no caso, o que a senhora acha, deputada? Eu acho que a gente é tomada por um imaginário social, né, como o Geraldo colocou, que nos coloca em patamares de diferença, né, e de incapacidade. A gente viu isso muito quando a gente fazia a luta do enfrentamento da violência, e se você fazer um exercício, você vai ver que tem um monte de frases que são ditas de uma forma irresponsável e que mostram isso, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está apanhando, né? Até um samba que todo mundo canta sem saber, né? Entrei na favela, botei uma faixa amarela e ela não se preparou, dei uma banda nela. Então, na verdade, você vê a construção do imaginário social que fortalece esse entendimento da desigualdade e da incapacidade das mulheres. E aí, o Geraldo foi muito feliz quando ele nos lembra que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E muitas vezes a gente ouve da fala de uma mulher: eu sou feminina, mas eu não sou feminista, né? E ela nem entende qual o significado da palavra feminista, porque as conquistas que as mulheres hoje têm, né, elas só aconteceram porque aquelas que nos antecederam travaram uma luta pela equidade, pela igualdade. Da mesma forma, ter em 2020 6 mulheres candidatas à Prefeitura do Rio é fruto de uma luta que não foi travada necessariamente por aquelas que foram protagonistas dessas candidaturas, e sim pela luta que vem. E aí você vai pensar, né, somos 52% do eleitorado. Eu também concordo que não basta ser mulher para ter o seu voto, eu concordo com isso. Mas eu acho que a gente pode olhar no universo das candidaturas femininas, né, das mulheres, qual é aquela que se adequa mais àquilo que a gente espera de quem vai nos representar. Porque a participação da mulher no parlamento, ou a participação da mulher na política, no executivo, faz toda a diferença. Se a gente quer um bom exemplo, é olhar para a pandemia. Os países que tiveram o melhor desempenho, segundo a Organização Mundial da Saúde, foi Nova Zelândia, Alemanha e Dinamarca. E não é à toa que, nesses países, a condução do executivo estava na mão das mulheres. E o que a gente destacava ali, né? Elas ouviam a ciência, elas tinham comandos claros e tinham articulação com a população. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, 13h, todo mundo parava o que estava fazendo para ouvir a primeira-ministra Jacinda para dar notícia sobre a pandemia. Então, eu acho que a liderança das mulheres, o comando das mulheres, seja no executivo e a participação das mulheres no legislativo, vai sim permitir a representação dessas mulheres que, como muitas vezes você falou, né, e deu esse destaque, eu olho e não me sinto representada, mas eu tenho que lembrar que ninguém ocupa uma cadeira do parlamento ou do executivo ninguém se assenhora ou se empodera daquela cadeira, né? Ninguém toma aquela cadeira de assalto usando uma linguagem policialesca. Essa representação é através do voto, e daí porque acho que nós mulheres temos que pensar por que não ter uma mulher na representação do parlamento ou do Poder Executivo. Deputada, muito obrigada. Obrigada, Geraldo, Tadeu. Infelizmente, eu falei, o tempo é muito curto, são muitas questões, mas já gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente já vai sair com um novo olhar, com uma nova visão e pelo menos pesquisar sobre, porque a gente sabe que estamos falando de política partidária, mas política a gente faz
a vida inteira, desde que a gente se entende por gente. Então, nosso objetivo aqui no Toda Mulher é esse, é esclarecer, trazer assuntos que precisam, muitas vezes, ser desmistificados. Agora, só para finalizar, uma frase rapidamente de cada um de vocês e os agradecimentos, o que vocês diriam para as mulheres que estão assistindo a gente em casa, que querem fazer política, que acham que podem, independente de ser política partidária, qualquer tipo de ato que elas se sintam preparadas. Rapidinho. Vou começar com Geraldo. Eu agradecer a oportunidade de estar com vocês, dizer da minha alegria de encontrar Geraldo Tadeu, e só fazer um alerta aqui. Hoje, boa parte das representações comunitárias são chefiadas por mulheres. É assim a presença das mulheres nas associações de moradores, nos conselhos de saúde, né, nos conselhos de segurança. Então, lembrar que essas representações constroem, como um todo, atividade política, que muitas vezes não é atividade política partidária, mas é também uma atividade fundamental para a organização da cidade e das políticas públicas. Então, eu quero me despedir, me dirigindo a todas as mulheres, para lembrar que lugar de mulher também é na política. Deputada estadual Marta Rocha, muito obrigada. Agora, com a palavra, Geraldo Tadeu. Eu vou ser muito breve, agradecer mais uma vez o convite e dizer da minha alegria de estar com a deputada Marta Rocha mais uma vez. Nós somos companheiros de longas jornadas e é sempre um prazer vê-la sempre atuante. E eu diria para as mulheres o seguinte: lutem porque vocês podem. Vocês podem, vocês têm direito de reivindicar o seu espaço. Né? E vocês devem, não só em nome do seu próprio desejo, mas também das outras mulheres que precisam de exemplo. Então, acho que as mulheres podem ter o direito de lutar pelos seus direitos. Então, o recado é: lutem. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. E voltem sempre, Toda Mulher e a TV Alerj estão sempre de câmeras abertas e de portas abertas. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. O Toda Mulher precisa da sua participação. Por isso, se quiser rever esse programa, indicar para amigos, deixar um comentário ou sugerir algum tema, basta acessar o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.